Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Descomplicando a Bíblia. Você já percebeu que é bastante material para você aprender as Escrituras. E hoje nós estamos aqui para trazer mais uma matéria muito importante, que é quem é o Anticristo e a base bíblica para a gente entender isso. Nós vamos então ler um texto a começo e fazer uma oração para que o Espírito de Deus possa visitar os nossos corações. Segundo, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 18, ok? Diz assim, João escrevendo: Filhinhos, é a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, ok? Até aqui só, nós vamos então fazer a nossa oração e vamos falar então a respeito de quem é o anticristo, ok? Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento, que o Senhor possa aumentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de entender cada vez mais do Senhor e nos abençoar nesse dia que nós estamos estudando a sua palavra mais uma vez. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nas epístolas joaninas, que são as epístolas de João, o termo anticristo ele aparece várias vezes. Então, você vai perceber que João, quando ele fala de anticristo, ele fala sobre vários anticristos. A verdade é que ser um anticristo é você ser contra Cristo. Então, qualquer pessoa que é contra Cristo e contra os seus ensinamentos já é um anticristo. Então, a palavra ela pode ter um peso muito grande, mas essa é a realidade. Nós convivemos com pessoas que são anticristos, certo? Pela sua forma de viver, contra os princípios cristãos, contra a própria pessoa de Jesus, e essas pessoas então são denominadas, né, de acordo com as escrituras, nas epístolas joaninas, de anticristãos. E a nossa pergunta que a gente levanta é: existem somente estes anticristãos no plural ou existe também um anticristo que vai vir antes da volta de Jesus? Primeiro vamos explorar esse termo anticristos, né? E o que mais existe nesse compilado de características deste tipo de pessoas que carregam, então, esta marca ou essas marcas de comportamento, ok? João ele vai escrever também no capítulo 2, no versículo 22, a seguinte forma: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e que nega o Filho. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que uma pessoa que é testemunha de Jeová, da religião, que é testemunha de Jeová, que nega que Jesus Cristo é o que? Deus, ela é uma anticristã. Uma pessoa islâmica que nega que Jesus Cristo é Deus, de que diz que Jesus Cristo é só um profeta, ela é uma anticristã, certo? Ela é um anticristo, ok? Uma pessoa da nova era que acredita que Jesus Cristo é somente uma força espiritual, ela é uma anticristo, porque ela não crê que Jesus Cristo é Deus. Uma pessoa que é espírita, que crê que Jesus Cristo é somente uma força de luz, né? Ela é uma anticristo, porque ela não crê que Jesus é uma pessoa e essa pessoa de Cristo, ela é Deus. Então, não crer que Jesus Cristo, ele é Deus, é ser uma pessoa mentirosa. Então, a linguagem é uma linguagem absoluta e a Bíblia tem linguagens absolutas. Ela não relativiza isso. A Bíblia diz: o diabo é o pai da mentira e ele vive mentindo desde o começo. Está escrito lá em João capítulo 8. João também escreve isso. Então, nós não relativizamos isso. Pode parecer pesado, mas aquele
que é mentiroso nega que Jesus Cristo, ele é Deus. Este nega, então, que Deus é Cristo e que o Pai também, ele é Deus, ok? Está escrito, 1 João 2:2. João também escreve, né, no capítulo 4, no versículo 3, da seguinte forma: todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, este é o espírito do anticristo, do qual tendes ouvido que vem e agora já está no mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, qual é a religião, por exemplo, das pessoas que a gente fala, né, dos globais, das pessoas que trabalham na Rede Globo ali de forma geral? Eles são da nova era, eles são também ali candomacistas, eles são umbandistas, e eles dizem que Jesus foi um bom homem, mas eles saem pela tangente, eles não gostam de falar sobre Jesus, eles não gostam disso, eles querem exaltar outras coisas. Estas pessoas, elas não confessam Jesus Cristo, certo? Por quê? Porque essas pessoas não procedem de Deus. Essas pessoas não são filhas de Deus. Essas pessoas, elas negam que Cristo, ele é Deus, certo? E essas pessoas, então, elas não têm ouvido o Espírito de Deus e o caminho delas é o caminho do anticristo, um caminho que há de os levar para aquilo que nós sabemos que é o caminho do tormento eterno. Então, a verdade bíblica, novamente eu digo, é um absoluto, ok? A gente sabe que quando o iluminismo surgiu ali, na época da Reforma Protestante, né, depois que houve o cisma na Igreja Católica, né, muitos foram para o protestantismo, alguns ficaram no catolicismo e outros aproveitaram para dizer: não queremos saber de nada disso, de Bíblia, de palavra de Deus, de igreja, e eles foram para o iluminismo. E o iluminismo começou a negar, então, e relativizar as verdades, e dizer: não existe moral, não existe ética, tudo isso foi inventado pela religião para nos colocar um cabresto. Isso é mentira, né? Existem absolutos morais, existem absolutos que o próprio Deus coloca, né, na nossa consciência, no nosso interior, como a gente estudou numa aula passada aqui. Então, acontece que negar que alguém que nega que Cristo procede de Deus é alguém que está confessando, certo, pelo espírito do anticristo. Uma pessoa, então, que nega que Cristo ele é o salvador do mundo, é uma pessoa anticristã. E essa pessoa, então, ela está caminhando na direção dessa onda, né, que propaga a mentira. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos, né, profetas, muitos falsos anticristãos, para levar as pessoas para um caminho da mentira. Um espírito de engano surgiria para guiar as pessoas para um caminho de mentira, e é isso que acontece. A coisa mais maravilhosa que existe é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele não pode ser comparado, certo, com ninguém que existiu na face da terra, com nada. Jesus Cristo, ele é Deus e ele não é nada comparado com ninguém que já existiu. João ele vai dizer na segunda carta que ele escreveu, em 2 João, no capítulo 1, verso 7, a seguinte coisa: muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Os anticristãos, eles negam que Jesus veio em carne. Essas pessoas gostam de dizer
que Cristo ele apareceu pela terra como se fosse uma força, como se fosse uma espécie de assim aparições por meio como se fosse um fantasma, mas que ele nunca esteve em corpo físico, em corpo humano, como se ele nunca tivesse encarnado. Essas pessoas são enganadoras, elas saem pelo mundo para propagar uma falsa palavra, uma falsa doutrina, né? Elas negam a doutrina da encarnação, que é o que a gente tanto proclama, por exemplo, na época do Natal, né? Que é a encarnação de Cristo, que é a época em que Cristo veio entre nós e ele sofreu as dores que a gente vive, ele teve sono, fome, ele chorou e por aí vai. Então, estas coisas são algumas características de pessoas que são anticristos e características que elas têm, né, e que os fazem, então, ser anticristãos. E nós devemos, então, ter cuidado com essas pessoas. A palavra anticristo é uma palavra que vem do grego, que significa estar contra Cristo, como eu já citei. É uma oposição aberta e clara, ok? É uma hostilidade, é uma perseguição, e querer se colocar no lugar de Cristo, certo? É isso que um anticristão faz. É uma falsificação, é uma usurpação de autoridade, é diminuir a autoridade de Cristo, é falsificar quem Jesus foi, é usurpar o poder de Jesus, é perseguir aqueles que creem na palavra de Jesus, é hostilizar a pessoa de Cristo, é depreciar a pessoa de Jesus, é fazer uma oposição aberta ao que a gente encontra em tantas universidades, né? Oposições sendo feitas à pessoa de Cristo de uma forma tão chula, de uma forma tão agressiva, assim que dá até, dá até nojo a forma como as pessoas muitas vezes pegam símbolos da fé, né, para fazer as suas manifestações anticristãs, né? Isso é horrível, né? Mas veja bem, ambas estas ideias, então, né, a respeito de seguir uma vida anticristã, elas estão presentes, certo? O anticristo, ele é tanto o inimigo quanto o falsificador do Messias. O anticristo, ele se opõe ao Messias, mas ao mesmo tempo ele pega certas características do Messias. Por quê? Porque tudo o que vem do mal precisa de alguma forma se apropriar de alguma coisa boa para enganar as pessoas, não é? É o que a Bíblia diz, que Satanás se fantasia até de anjo de luz para, se possível, enganar até aqueles que foram escolhidos por Deus, os eleitos. Então ele é um falsificador daquilo que Deus faz, né? Da mesma forma que ele é um inimigo. Então, o que é o anticristo? Nós entendemos que o anticristo ele é a Confissão Belga, que é um documento histórico que nós seguimos, né? Um documento feito em 1561, diz o seguinte: todo e qualquer poder, pessoa ou sistema que se levante contra Cristo, usurpando o lugar que pertence somente a ele, é anticristão. Então, tudo o que se levanta para tentar entrar no lugar de Cristo, certo? É um anticristão. Aí que tem um problema muito grave. Você sabe que o papado, ele é um grande problema, né? O catolicismo, ele é um grande problema. Porque o Papa, por exemplo, ele usa, certo? Na sua coroa, no seu diadema, na sua coroa, e nela está escrito assim, vigário de Cristo, que significa substituto de Cristo, certo? O Papa ele é considerado o substituto de Cristo. Ele pode, então, mudar até mesmo algumas coisas que Cristo pode ter falado, porque ele tem o poder para
exercer a vontade de Deus na terra, inclusive mudar aquilo que nós entendemos que somente Cristo pôde fazer e que os apóstolos deixaram registrados na palavra de Deus. Nós entendemos que, ainda que chova milagres, se tiver contra a Escritura, nada pode ser feito. Então, isso é um grande problema. Então, o anticristo, como realidade presente histórica, para a gente ter um entendimento. Olha o que diz, com base em 1 João capítulo 2, verso 18, a gente aprende o seguinte: nós aprendemos que existem muitos anticristãos e que muitos deles saem do meio da igreja e eles atuam na história, né? Então, logo, o anticristo, ele não é apenas um indivíduo que vai aparecer no futuro. Então, esse é um entendimento errado que se formou na maioria das igrejas, que é o anticristo vai ser um homem que vai nascer, que vai ser um bebê maligno e que vai crescer e que vai detonar o mundo em determinado momento, ele vai fingir ser um grande líder e vai detonar o mundo depois. Ok, depois a gente fala sobre isso, mas a verdade é que a palavra de Deus fala que vão ser vários anticristos, ok? E a gente vê isso acontecendo ao longo da história do mundo, tá? Vários anticristãos já surgiram e até hoje tem muitos aí de pé, né? Então, o anticristo ele não é apenas um indivíduo que vai vir no futuro, mas uma manifestação contínua desse espírito de engano, de rebelião que opera desde o início. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, escrito pelo apóstolo Paulo, fala sobre isso. E desde o início, então, é um espírito de engano e de rebelião que está operando. Então, o anticristo ele não é um único tirano que vai aparecer lá na frente, certo? Trazendo apostasia espiritual, se manifestando, então, né, de uma forma só. Mas ele se manifesta de diferentes formas e em diferentes eras. João Calvino, quando ele comenta sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, que está falando ali sobre os anticristos, ele faz justamente esse comentário, que o anticristo não é um único ser, mas são vários seres que estão agindo no decorrer da história da humanidade para trazer essa apostasia, que significa afastamento da fé no decorrer da história. Então, o anticristo, ele é um sistema religioso apóstata, apostasia, afastamento da fé. Então, o anticristo, a pessoa que é contra Cristo, ela está, né, na parte de um sistema religioso que afasta as pessoas da fé. E esse é o grande problema. Os reformadores, né, Martim Lutero, João Calvino, Teodoro Beza, eles identificaram que o anticristo eles identificaram o anticristo com a instituição papal, certo? Por quê? Não como indivíduos específicos, mas com o sistema de poder eclesiástico, porque o sistema de poder eclesiástico que imperou no mundo ali através da Igreja Católica, do sistema papal e de tudo que faziam, né? Eles dizem que em Roma eles vendiam até mesmo o prepúcio de Cristo, né? E que eles vendiam tantas pedaços de ossos de discípulos mortos que deveriam ter mais de 20 discípulos enterrados ali perto de Roma. Eles diziam que eles vendiam tantos pedaços também da cruz que Cristo morreu, né? Que deveriam ter mais de 300 cruz que Cristo deveria ter morrido. Assim que eles viviam, né? Eles cobravam para fazer missa do sétimo dia, a famosa frase, né? Quando a moeda pinga dentro do gasofilácio, é uma alma que sai do purgatório, né? É complicadíssimo. Então, tinha que se comprar também a sua passagem para você ir para o céu. Era isso que estava instituído na Igreja Católica Apostólica Romana, e os reformadores, então,
eles entenderam que esse sistema religioso era o sistema religioso apóstata, anticristão, que afastava as pessoas da fé. Por quê? Primeiro, porque usurpava o poder de Cristo na mediação. Porque eles diziam que a mediação estava no Papa, estava no dinheiro que as pessoas pagavam, estava nos padres, estava nessas coisas. Distorcia o evangelho da graça, não era mais pela graça a salvação era por penitência, a salvação era por obras, a salvação era por pagamento, né? E exigia submissão religiosa, né? Não do homem a Cristo, mas do homem à igreja. Então, isso é errado. A submissão nossa é a Cristo. E nós estamos na igreja para comungarmos junto e nos fortalecermos uns aos outros, e a Igreja Católica perseguia a verdadeira igreja, que era a igreja que seguia a palavra do Senhor. Então, esse sistema era um sistema anticristão que foi, então, combatido e dissolvido ali naquela época, né? A gente sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana existe até os dias de hoje, todavia, os erros são crassos e claros, né, que invalidam-a como uma igreja verdadeira, né, ok? Então, a Confissão de Fé de Westminster, criada em 1647, diz o seguinte: nós consideramos o Papa de Roma como um anticristo, aquele que se exalta sobre Deus e que se assenta no templo querendo ser adorado. Isso é uma verdade. Infelizmente, então, os papas, no decorrer da história, sempre estiveram assentados nos templos, sempre eles receberam adoração, e é uma coisa que a gente sabe que é inegociável. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nenhum ser humano pode aceitar adoração. Até os dias de hoje, você já viu como é que é? São muitas pessoas para carregar um grande manto vermelho, né, do Papa, por onde ele está passando, assim, é uma idolatria à pessoa do homem muito grande. Então, assim, a gente acha que tem idolatria no meio evangélico para pastor, para cantor, nossa, nem se fala então com relação à questão do Papa, tá bom? Veja bem, essa declaração, então, ela não é um ataque pessoal, tá bom? Não é um ataque pessoal contra a Igreja Católica, mas ela é uma crítica teológica, é uma crítica bem fundamentada e estruturada na eclesiologia, no estudo da formação ou da forma como a igreja é conduzida, né? Então, a Igreja Católica, certo? Ela coloca toda a sua estrutura de autoridade na igreja e não na palavra de Deus, que exalta Cristo como sendo a autoridade suprema. Isso é complicadíssimo, né? Então, o anticristo, segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 12, diz o quê? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ok? Nós entendemos então, nós identificamos que esse homem da iniquidade, com o mesmo princípio do anticristo, a arrogância religiosa que se coloca no lugar de Deus, Calvino comenta sobre isso falando o seguinte: Paulo não fala de um único homem. Mais uma vez, Calvino vai dizer, o anticristo não é uma pessoa só, são várias pessoas no decorrer da história, né? Mas de um reino eclesiástico corrompido que falsifica o governo de Cristo sobre o nome da igreja. Calvino, então, quando comenta isso, ele fala sobre um sistema religioso anticristão que faz com que as pessoas adorem igrejas e não adorem Cristo e a palavra. Ele diz, isto é o espírito do anticristo. Adorar pessoas,
adorar igrejas, adorar coisas e não adorar a Cristo, e não adorar a palavra do Senhor, né? Então, isso é o que? O sistema anticristão que nós devemos fugir. Nós, então, devemos tomar muitíssimo cuidado com isso. Então, esse ministério da iniquidade, que no caso é o espírito anticristão, ele já operava no tempo do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo diz no versículo 7, ali de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e continuará até ser consumado na manifestação final da impiedade. Então, o anticristo também é citado em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 13 e no capítulo 17. E aqui tem uma coisa muito interessante. Eu gosto muito do livro de Apocalipse. O capítulo 13 fala sobre uma besta que sai do mar, né? E essa besta, ela representa um poder político perseguidor, um poder político que vai perseguir o povo de Deus. E a besta da terra, né? Ali no capítulo 13, do verso 11 até o verso 18, né? Fala sobre um poder religioso falsificador, certo? Então, para a gente entender, do capítulo 13, do verso 1 ao Deus, do verso 1 ao verso 10, fala sobre um poder político perseguidor. Primeiro, um poder político perseguidor. Do verso 11 até o verso 18, fala sobre um poder religioso falsificador que faz sinais e que engana pessoas. Então, esse espírito do anticristo, ele vai agir tanto por meio de um poder político, quanto por meio de um poder religioso falsificador, inclusive fazendo sinais miraculosos através de Satanás. E no capítulo 17, que fala sobre a prostituta, ali fala sobre um sistema religioso mundano, corrompido e aliado ao poder civil. Então, unindo essas três figuras, formam a trindade satânica de Apocalipse. O dragão, que é Satanás, a besta, que significa o poder político, e o falso profeta, que representa o poder religioso. Então, essa é a trindade satânica. Satanás tenta copiar o nosso Deus em tudo, né? Tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a trindade satânica, o dragão, que é Satanás, a besta, que é o poder político, e o falso profeta, que é o poder religioso. Então, todas essas expressões históricas do anticristo, elas acabam culminando na rebelião final antes da volta de Cristo. Então, antes da volta de Cristo, vai haver sim uma grande rebelião final através desses poderes, dessa trindade satânica, certo? Que Cristo irá destruir elas, ok? Então, o anticristo, segundo os principais teólogos, vamos então citar alguns teólogos que falaram sobre eles. Agostinho de Hipona, teólogo muito importante para a igreja, ele diz o seguinte: o anticristo é toda a sociedade humana que se opõe a Cristo, culminando em um líder que personificará nesta oposição. Ele escreve isso no livro dele, A Cidade de Deus, recomendo você ler, tá? É um livro muito importante. João Calvino, nas Institutas, outro livro fantástico, todo cristão deveria ler. Ele diz o seguinte: o anticristo é o papado, não como pessoa, mas como reino que se levanta contra o Cristo verdadeiro e profana a glória verdadeira de Cristo Jesus. Teodoro de Bessa diz o seguinte: o anticristo é um poder espiritual disfarçado de luz, mas que perverte o evangelho e escraviza as consciências. Hermann Bavinck diz o seguinte: o anticristo é a culminação do poder anticristão que já opera. É tanto uma pessoa quanto um princípio, e será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Ok? Para a gente chegar então na nossa conclusão aqui, entendamos então o seguinte: os anticristos operam desde o princípio, mas existirá também a manifestação de um anticristão, certo? No final,
de todas as coisas antes de Cristo vir e destruí-lo, né, de uma forma fatal. A conclusão é que o anticristo ele já opera no mundo, né? O ministério da iniquidade já está em ação. 2 Tessalonicenses 2:7. O anticristo ele é tanto coletivo quanto pessoal, ok? É um princípio espiritual que pode culminar em uma figura histórica final. Então, o anticristo ele é um princípio coletivo, mas ele vai culminar numa figura histórica final, sim. A gente pode entender isso. Ele é identificado com toda forma de falsa religião e poder eclesiástico que nega a suficiência de Cristo. Qualquer tipo de religião que nega que Jesus Cristo é suficiente para nos abençoar, nos salvar, nos levar para o reino dos céus, é anticristã. E será destruído o anticristo, certo? Pela vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Ele aniquilará pela manifestação da sua segunda vinda. Então, levando esse ensino para a nossa vida, o que a gente faz com esse ensino? O discernimento, então, o espírito do anticristo se manifesta em doutrinas que diminuem a glória de Cristo e que exaltam demais o homem. Toda doutrina que diminui o tamanho de Jesus e faz com que o homem se torne grande é uma doutrina anticristã. Cuidado com essas doutrinas aí, então, que super enfatizam o ego e diminuem Deus. Fidelidade. A igreja deve permanecer fiel à palavra de Deus e não submeter a autoridades que usurpam o senhorio de Cristo. Cristo é que é o Senhor da igreja e não nenhum tipo de líder espiritual que tenta ser superior, soberano, prepotente, alguma coisa nesse sentido. Esperança. Cristo, ele reina soberano. Nenhum poder anticristão pode prevalecer contra o seu reino. E evangelização. Essa é a forma que nós temos de combater o anticristo enquanto nosso Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. O combate ao anticristão é espiritual, pela pregação do evangelho e pela nossa fidelidade à verdade da palavra de Deus, é que nós combatemos então ao anticristo e a esse sistema do anticristo que opera nesse mundo. Então, dessa forma, nós entendemos então esse princípio tão importante que nós devemos combater e cuidar para não cair nele. Então, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula, por mais esse entendimento, e isso fortaleça a minha fé e a sua. Senhor, obrigado por mais essa aula, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, a agir da forma correta para combater o espírito do anticristo, o sistema do anticristo. Que nós possamos, ó Deus, glorificar o teu nome pregando a tua palavra, que nós possamos não ser enganados, porque, ó Deus, nós sabemos que o inimigo ele se fantasia até de anjo de luz para enganar até mesmo aqueles que estão escolhidos. Ó Deus, porque o Deus desse século, que é Satanás, ele tenta cegar, ó Deus, até mesmo os crentes, e ele cega os descrentes para enganá-los, mas que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e nos mantenha atentos a tudo isso. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é quem nos ilumina, nos dá discernimento e bênção. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu acho que nós temos ainda mais 2 aulas e depois disso nós vamos estar entregando ali na igreja os diplomas com as matérias ali que foram estudadas e quem sabe ali para o final de fevereiro, né, março, começar outro curso para que a gente possa continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Espero que você possa estar assistindo essas aulas e continue assistindo. Que Deus em Cristo te abençoe.